Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o Reino dos Céus, onde nós estamos explanando cada parábola que o Senhor Jesus proferiu, fazendo um paralelo com o Reino dos Céus. Então o Senhor Jesus proferiu várias parábolas e ele colocava essa comparação. Olha, semelhante a isso se compara o Reino dos Céus, semelhante àquilo se compara o Reino dos Céus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Senhor, os trabalhadores e as recompensas no Reino dos Céus. Mas antes, vamos começar? Bom, no nosso vídeo de hoje a gente vai estudar, a gente vai ler o livro de Mateus a partir do capítulo 20, do versículo 1, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então a gente percebe aqui, logo nos primeiros versículos, que Deus ele é comparado a um senhor que procura trabalhadores para a sua vinha. Então a gente percebe aqui que o Senhor, ele é um proprietário, ou seja, ele é o dono de tudo. A gente sabe, Deus é dono do mundo e de tudo que nele contém. Então dos animais, das coisas, tudo é criação dele. Inclusive os seres humanos, nós somos criaturas de Deus enquanto nós não aceitamos Jesus. Enquanto nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E a gente percebe aqui que o Senhor, ele é muito rico, né? Então, se a gente vê o mundo, toda a criação, os mares, os céus, o firmamento, enfim, tudo é criação de Deus. E a gente percebe que esse dono aqui, esse dono de casa, ele saiu para assalariar esses trabalhadores porque ele queria pessoas trabalhando na sua vinha, não que ele precisasse. Porque se Deus quisesse, o mundo todo, com um estalar de dedos, seria evangelizado. Mas ele quer que nós, que somos filhos dele, saiamos para fazer a obra dele. Deus é dono dos céus e de toda a terra, pois é ele quem criou tudo, mas mesmo sendo dono de todas as coisas, mesmo ele sendo soberano e todo-poderoso, ele deseja trabalhadores e servos para a sua boa obra. Devemos ter responsabilidade para com as coisas espirituais que pertencem a Deus. Então a gente percebe aqui que ele sai, procurando trabalhadores para sua vinha. Mas a gente percebe também a definição do trabalho e a sua recompensa. E a gente percebe aqui que Deus, aqui esse Senhor, que ele é representado aqui nessa parábola como Senhor, ele deixa muito claro o preço ali, né? Ele fala aqui que tendo ajustados com os trabalhadores 1 denário por dia. Então ele não prometeu nada mais, nada menos que 1 denário por dia. Ele fala: olha, vão trabalhar lá na minha vinha, vocês que querem, e vocês vão receber no final 1 denário por dia. E aí ele, ou seja, Deus, ele nos fala qual é o preço, de servirmos a ele. A gente sabe, o Senhor Jesus mesmo fala que aquele que não carrega a sua cruz e segue a ele não vai ter a vida eterna. Aquele que quer perder a sua vida aqui no mundo vai ganhar, mas aquele que quer ganhar aqui no mundo vai perder. Então ele deixa sempre muito claro o preço, porque Jesus não engana ninguém. Muito pelo contrário, quem é um enganador, um mentiroso, um astuto, é Satanás. Então Deus nos manda ao trabalho, mas também nos promete a recompensa celestial pelo trabalho feito aqui na terra. Deus, ele fala: olha, você quer ir para o céu? Tudo bem, é o único que pode nos levar para o céu, é Jesus Cristo, então você vai entrar. Só que você precisa obedecer também, porque tem regras, é como numa casa. Se a gente pegar uma casa e as regras faça o que quiser, aquilo vai ser uma bagunça, vai ser uma zona, num país, num governo, num estado, numa empresa, em qualquer lugar, numa família. Mas o Senhor aqui, ele fala: olha, esse é o preço, é 1 denário por dia, vocês querem? Então tudo bem, vá para a vinha. Precisamos entender que o reino dos céus há bastante trabalho para ser feito. O Senhor Jesus mesmo fala que os campos estão brancos, mas era para a gente orar para o Pai pedindo trabalhadores. Então devemos ser filhos obedientes e servos do Senhor. A gente não pode ser remisso quanto à nossa responsabilidade de servos. E também a gente percebe um chamado aos desocupados, quando o versículo diz: Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados.
Então nós percebemos aqui que Deus ele também chama os desocupados. A gente sabe que Deus não quer ninguém omisso sem fazer nada, porque a gente sabe que a nossa vida é uma plantação. Aquilo que muitas vezes a gente plantou lá atrás é aquilo que a gente está colhendo agora. E aquilo que a gente está plantando agora vai ser aquilo que a gente vai colher ainda. Não adianta a gente falar assim, eu quero colher coisas boas, eu quero colher bênçãos do Senhor, eu quero colher muita misericórdia, muita graça da parte de Deus e plantar espinhos e abrolhos por aí. Não, a gente precisa ter noção que a gente não pode ser desocupado. O Senhor, ele chama aqui os desocupados ao trabalho. A gente vê no livro de Provérbios muito falando sobre isso, sobre o preguiçoso, que era para o preguiçoso ele ir ver a formiga, ir admirar ali e aprender com a formiga, porque a formiga é trabalhadora, né? A formiga é um dos animais que mais trabalha, né? Uns animais inteligentes, uns animais ali que eles falam, não, preciso acumular para o inverno, né? E a gente percebe que o Senhor, ele representa nessa parábola o dono de casa. Então a gente percebe aqui 3 atitudes listadas aqui nesse versículo do Senhor, que é aqui o dono da casa, né, que representa Deus. E a gente percebe que a primeira atitude é um chamado para a ordem e para o trabalho. E aqui ele chama, né, ele fala, vem aqui, vocês vão receber um denário por dia, vem para a vinha, vocês vão trabalhar. A segunda é a promessa de recompensa pelo trabalho exercido, que é o dinheiro, que é esse um denário. A palavra mesmo fala que digno é o trabalhador do seu salário. Se a gente não trabalhar para Deus, não adianta a gente querer colher. A palavra mesmo fala que aquele que planta pouco, semeia pouco, pouco ele vai colher. Mas aquele que semeia abundância, ele vai colher com abundância. E a gente percebe também os serviços prestados e a obediência que aqueles homens exerceram obedecendo o dono daquele campo, o senhor daquele campo. Se a gente não obedecer a Deus, não adianta nada a gente querer receber muitas coisas de Deus, porque a gente não está obedecendo. É como um pai que fala assim para o filho, olha, vai lá no mercado e compra XYZ, vai lá, compra uma banana, vai lá, compra um pão e vai lá e compra um cacho de uva, lá que eu preciso fazer algumas coisas aqui em casa. Olha, com o dinheiro que sobrar, você pode até pegar alguma coisa para você, mas é com o que sobrar, olha, com o troco, viu? Aí se aquele filho, ele for querer dar muito mais desperto, o que vai acontecer? Ele vai ficar de castigo. Porque ele vai querer pegar todo aquele dinheiro que o pai tá dando para uma responsabilidade e ele vai querer gastar à toa. Se for um filho prudente, vai fazer aquilo que o pai falou. Vai comprar aquilo que o pai falou e depois vai pegar e vai ter ainda a sua recompensa, que é comprar alguma coisa para ele, né, com o dinheiro que sobrou. E com Deus também é assim. Se a gente não obedecer a Deus, se a gente não praticar a palavra de Deus, e se a gente viver a vida do jeito que o mundo vive, a gente não pode esperar nada do Senhor Deus. Porque ele fala, eu honro os que me honram. Então a gente percebe aqui que é uma ordenança ao trabalho, uma promessa de recompensa, mas a obediência é um critério. E a gente percebe também a repetição de atitudes e ordenanças, porque a gente percebe aqui que aquele senhor, ele vai várias vezes ali naquela cidade procurar trabalhadores. Primeiramente, ele sai de madrugada para procurar aqueles trabalhadores, depois ele vai para a hora terceira, depois ele vai para a hora nona e depois ele ainda vai para a hora undécima. Ou seja, ele estava querendo muitas pessoas para trabalhar para ele, mas ele também queria que as pessoas fossem comprometidas com aquele trabalho. E a gente percebe que quando Deus repete suas atitudes e ordenanças, existem 2 motivos para isso. O primeiro, por conta da importância daquele gesto, e o segundo, para nos despertar da preguiça e do sono espiritual. Ou seja, por exemplo, quando o Senhor Jesus ele contava uma parábola, e ele falava assim, ou então um ensinamento, em verdade vos digo. Ou seja, era preciso prestar muita atenção para aquilo que o Senhor Jesus estava ensinando. Por isso que ele repetia a ordem. Por exemplo, para Pedro, né? E ele falava, Pedro, Satanás pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus queria que Pedro estivesse atento àquilo que ele estava falando. Jesus queria que a multidão prestasse mais atenção ainda quando ele falava 2 vezes. Então a gente percebe aqui que quando Jesus ele repete alguma coisa é para que a gente esteja atento àquilo que ele quer falar conosco. E a gente percebe também o encontro e o questionamento, quando o versículo diz: E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Então ele ainda fala, né? Ele encontra mais pessoas desocupadas, mais pessoas ali desempregadas, nesse caso, e fala, por que vocês estão aqui até agora? Aquele Senhor representa Deus, e Deus ele tem sua maneira de se encontrar conosco. Repare que Deus ele questiona ali, aquele Senhor da casa, ele questiona aqueles homens, por que eles estavam desocupados? O encontro com Cristo é a melhor coisa que acontece com uma pessoa, ou seja, o Senhor ali, que é o próprio Deus, ele se encontra com aqueles servos e fala, por que isso está acontecendo com vocês? Vocês têm que ter prudência, vocês têm
têm que sair dessa desocupação. E Deus nos chama hoje para isso. Vocês têm que parar de perder tempo, sair do celular, sair das distrações, porque a volta do Senhor está próxima. O apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, ele fala assim: remir o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que os dias são maus, mas nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos estar focados no reino dos céus. Isso não significa que nós vamos parar de estudar, parar de trabalhar, nada disso. Mas nós precisamos ser pessoas intencionais em pregar a palavra onde quer que nós fomos e com as nossas atitudes. Não adianta a gente falar assim: eu vou fazer um cartaz aqui, eu vou falar de Jesus para todo mundo, sendo que a nossa vida não está testificando isso, sendo que nós não somos testemunhos vivos do Evangelho, porque as pessoas também têm que conhecer a Cristo, sim, com nossa palavra, com o nosso testemunho, com a nossa pregação, mas com o nosso exemplo. E a gente também vê a resposta ao questionamento e à ordenança, quando o versículo diz: responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então o Senhor até fala: tudo bem, ninguém contratou vocês, né? Aqui parafraseando o que ele falou: então ide vós também para a vinha, pode trabalhar lá, que lá vai ter espaço para vocês trabalharem, vai ter lugar para vocês trabalharem. Aqueles servos, até então desempregados, responderam ao questionamento do senhor da vinha, né, daquele senhor dono de casa, mas também receberam uma ordenança daquele homem, a ordenança ao trabalho. Deus nos dá a oportunidade, mas também nós precisamos aproveitar as oportunidades para pregar o reino dos céus, fazendo o nosso melhor, investir no reino, honrar a Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso tempo. E nós precisamos também aprender aquilo que é mordomia e o acerto de contas, porque um dia tudo aquilo que nós estamos tendo a oportunidade, vamos ter que prestar contas ao Senhor Deus, né? Nós precisamos ter muito isso em mente, porque aquele dia do juízo vai ser um dia que não vai dar para voltar atrás. Aquele dia vai ser um dia ímpar, um dia único, onde não vai adiantar falar: Senhor, me dá uma segunda chance. Não. Aquele dia ali vai ser um dia específico para o acerto de contas. E a gente vê isso quando o versículo diz: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então a gente percebe aqui que nem foi o senhor da vinha que foi ajustar contas ali, foi aquele administrador que ele chama. É quando a gente vê também naquela outra parábola que Jesus fala que os anjos vão ser os ceifeiros. Então os anjos, eles vão colhendo, eles vão separando, bodes para um lado, ovelhas para o outro, joio para um lado, trigo para o outro. Então esses são os administradores. E nós vamos ser aqueles que vão ser ali julgados pelo Senhor. Se a gente não for prudente, se a gente levar a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente tem vontade, do jeito que o mundo leva, nós vamos ter a condenação eterna. Agora, se nós praticarmos a palavra de Deus, se nós realmente formos aqueles servos prudentes, nós vamos ter a nossa recompensa. Repare que não foi o próprio Senhor que acertou as contas e pagou o salário para aqueles trabalhadores, mas sim um servo seu, o administrador aqui que ele chama. Outra coisa que percebemos aqui é o acerto de contas, que é real e há de se cumprir no dia do juízo final. E por último, a exortação que aquele Senhor dá a seu servo, exortando e advertindo quanto à forma correta, certa de pagar o salário de cada um dos trabalhadores. Repare que ele dá aqui uma ordem: dos últimos até os primeiros, ou seja, primeiro vão começar com os últimos, com aqueles que foram contratados na hora 1/10, depois para a hora 9, depois para a hora 3ª, até os primeiros que foram contratados pela madrugada. Então a gente percebe aqui que nós precisamos ter sempre isso em mente, que nós somos chamados para ser os administradores também. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos chamados para administrar o tesouro celestial que o Senhor nos confia. E a gente percebe também a promessa cumprida e a igualdade, quando o versículo diz: vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles um denário. Então a gente percebe aqui que chegou aqueles da hora 1/10, ou seja, chegou aqueles que foram os últimos contratados e receberam um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Então a gente percebe aqui que tanto os que foram contratados primeiro, tanto os que foram contratados por último, tiveram o mesmo salário. Perceba que cada trabalhador recebeu a quantia prometida pelo seu Senhor. O Senhor aqui não foi injusto. Ele prometeu e ele cumpriu aquilo que ele havia prometido, o salário de um denário para cada trabalhador. Então, os trabalhadores, eles receberam igualmente a mesma quantia, um denário. Mas repare também que existiram planos ilusórios frustrados, porque aqueles que foram contratados primeiro pensaram assim: se aqueles que foram contratados por último tiveram um denário, nós vamos ter mais, porque a gente conseguiu ficar ali a maior parte do tempo, suportamos o calor do dia, a fadiga do dia, então nós vamos receber mais.
Mas não foi isso que aconteceu. Repare que o senhor daquele campo, aquele que contratou aqueles trabalhadores, não prometeu que pagaria mais pelo trabalho daqueles primeiros empregados contratados. Pelo contrário, acertou que eles pagariam 1 denário. Não faça planos ilusórios, idealizando aquilo que Deus não prometeu. Muitas vezes a gente faz isso, a gente pensa em coisas e fala, não, Deus está comigo. Sim, Ele está. Mas a gente começa a colocar coisas que não estão no plano de Deus. E a gente se frustra muitas vezes e o pior, depois a gente quer culpar a Deus por aquilo que foi o motivo da nossa frustração. Sendo que Deus não prometeu nada daquilo, né? Jesus, ele fala aqui, ele fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A palavra diz isso. Só que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e a gente espera comer o melhor da terra. Sendo que não, que se a gente seguir a Deus, aí sim a gente vai comer o melhor da terra. E a gente percebe também que nós não podemos aqui ter esses planos ilusórios e tenha fé em Deus, acredite naquilo que a Bíblia diz, pois ela é a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão se frustrando porque elas estão acreditando em planos ilusórios, muitas vezes prometidos pelo ser humano, e elas querem ter a paga daquilo que o ser humano prometeu. Só que Deus é fiel, o ser humano não. O ser humano muitas vezes ele é mentiroso, ele é falho, ele é perverso, mas Deus não. Tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. E outra coisa que a gente vê também é a murmuração, que é um levante contra Deus. E isso a gente percebe quando o versículo diz. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então nós percebemos aqui que aqueles homens começaram a murmurar, ou seja, Deus, ele é totalmente contra a murmuração. A gente vê que aquele povo que estava no deserto, que havia sido tirado do Egito, estava no deserto esperando a terra prometida, eles não entraram no descanso, por quê? Porque eles murmuraram. Se eles tivessem fechado a boca e acreditado em Deus, tido fé em Deus, e não pecado ali naquele momento fazendo bezerros de ouro, querendo ali voltar para o Egito e tantas outras coisas, murmurando contra a comida, contra a água, contra Moisés e contra tudo, eles teriam entrado no descanso. Mas eles não criam em Deus, eles murmuravam, por isso eles tiveram a morte deles no meio do deserto, como consequência de seus atos. Quando murmuramos, estamos nos levantando contra Deus e contra a sua vontade soberana. A murmuração é pecado e atrai graves e amargas consequências. A murmuração ela é um pecado fatal, por isso que eu até citei aqui o exemplo do povo que estava no deserto. E nós não podemos ser pessoas assim, pessoas murmuradoras que vão querer fazer a sua vontade, o seu querer, o seu desejo. E quando não é cumprido esse desejo, vai se levantar contra Deus. A gente sabe que aquele que se levantou contra Deus lá no princípio, que foi Satanás, Lúcifer, ele teve e tem a condenação eterna. Ele vai ficar ali eternidade no inferno queimando junto com os demônios, porque ele se levantou contra Deus. E as pessoas que se levantam contra Deus também vão ter essa condenação eterna. A murmuração é um levante contra Deus, é um pecado e nós não podemos praticá-lo. E a gente vê também a justiça e os pensamentos humanos e próprios, quando o versículo diz, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então a gente percebe aqui que essa falsa justiça foi aquilo que embasou a murmuração daqueles homens. Os pensamentos humanos e próprios deles, eles quiseram dizer assim, nós somos justos, nós merecemos ganhar mais. O Senhor ali não é justo, você está me pagando algo indevido porque eu suportei mais, porque eu fiz mais. Então, naquele juízo proferido por aqueles trabalhadores, era um juízo humano, egoísta e próprio, ou seja, não havia nada de generosidade e do modo de pensar de Deus. Eles queriam o quê? Mais. Eles estavam ali movidos por uma ganância e por uma justiça própria que mentirosa ainda. Então nós precisamos muito pensar nisso. A gente não pode querer ter uma justiça embasada nas nossas vontades, nos nossos critérios e achar que essa é a vontade de Deus. Por exemplo, a gente sabe que a justiça do homem ela é comparada a trapos de imundícia na palavra de Deus. Se a gente tem a nossa justiça e a gente quer imputar isso na justiça de Deus, a gente peca, a gente falha e a gente nunca vai ser perfeito. Primeiro que nós somos humanos e segundo que Deus é soberano, Deus é perfeito, Deus é poderoso e Ele sabe o que é melhor. Às vezes aqueles homens ali que receberam 1 denário, ficaram ali menos tempo, mas receberam aquela mesma quantia, eles estavam precisando mais, eles tinham mais pessoas na família para alimentar, eles precisavam daquele dinheiro mais até do que aqueles primeiros servos. E a gente também vê o vínculo, o modo de tratamento e o convite à lembrança, quando o versículo diz, mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário?
Então a gente percebe aqui que o Senhor faz aqueles homens lembrarem, assim como ele faz nós lembrarmos hoje. Ele fala assim: eu não combinei com você um denário? Eu não combinei que ia ser só um denário que eu ia te pagar? Então é isso, é um denário. Não adianta você querer mais, porque eu combinei isso com você. Então repare que primeiro aquele senhor daquela vinha tratou o trabalhador murmurador como amigo, né? Ele ainda fala amigo, né? Como ele falou para Judas: amigo, aqui viestes. Então o Senhor, ele tratou com muito respeito aquele homem, e ele fez aquele homem pensar, ele fez aquele homem refletir. Então perceba, o Senhor, ele não estava ali furioso com aquele homem, mas ele queria despertá-lo da sua insensatez, da sua imprudência. E Jesus faz isso conosco. Muitas vezes nós somos imprudentes, nós estamos ali com a cabeça cheia de pensamentos, e o Senhor fala: olha, para com esses pensamentos, lembra que eu estou com você, lembra que entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele vai fazer. Então tira tudo isso da sua mente, porque isso são planos ilusórios, são planos mentirosos, são planos falsos. E a gente percebe também a visão de Deus e a generosidade, quando ele diz: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Então a gente percebe aqui que ele diz isso, ele fala: olha, eu também quero recompensar aqueles outros, eles também trabalharam, eles também são dignos do seu salário, eu quero dar a ele a mesmo tanto que eu dei para vocês. Então nós precisamos ter sempre a nossa mente firmada em Deus, e saber que é ele que cuida de nós, ele cuida da nossa casa, ele cuida da nossa família, ele cuida da nossa vida, e ele não é injusto, muito pelo contrário, Deus é o justo juiz, Deus não é subornado por ninguém, Deus não é convencido por ninguém, mas Deus sabe até a intenção do coração do ser humano. A gente percebe que a visão de Deus é totalmente diferente da nossa. A visão divina, ela é ampla, ela é longânima, ela é generosa. Deus já sabe o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. O Senhor também é generoso e quer que sejamos assim também. E a gente vê também a supremacia de Deus e a visão humana distorcida, quando o versículo diz: porventura não é me lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então a gente percebe aqui que o Senhor, ele fala que ele é soberano, ele fala aqui que ele é bom, ele fala: eu quero fazer daquilo que é meu que eu quero, ou seja, esse dinheiro, esse um denário, ele é meu, e eu quero dar esse tanto para o outro. O que você tem a ver com isso, né? A gente lembra muito quando Jesus corrigiu a Pedro, quando Pedro falou assim: Senhor, e esse daqui que era João, como que ele vai morrer? E aí o Senhor Jesus falou: por que você quer saber disso? Né? Se eu quero que ele fique aqui até que eu volte, ou seja, que ele tenha as visões do Apocalipse, o que você tem a ver com isso? Então a gente percebe aqui que muitas vezes nós somos metidos e intrometidos. Nós queremos nos intrometer nos assuntos de Deus, sendo que Deus não quer nada disso. Né? Deus não quer que a gente se intrometa nos assuntos dele. Deus é soberano e sabe o que faz, pois ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso podemos confiar nele, mas devemos recusar confiar na visão humana distorcida e falha. Pois a visão terrena ela é pequena, egoísta e diabólica. Mas quando nós temos a visão de Deus, nós temos a mente de Cristo. Porque nós vamos pensar e ver as coisas com a ótica dos céus. E a gente também vê a forma do reino trabalhar, quando o versículo diz: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então a gente percebe aqui que muitos são chamados pelo Senhor, mas vão ser poucos que vão ser escolhidos e vão passar pelo crivo dele. A forma do reino de Deus trabalhar é diferente da nossa. Devemos então aceitar e praticar aquilo que Cristo nos ensina em sua palavra. A gente não pode inventar ideias distorcidas e colocar isso na palavra de Deus, não. A gente sabe aqui que os últimos serão os primeiros, sim, e os primeiros vão ser os últimos. Por quê? Porque essa é a ordem do reino. Aquele que quer vir ser o primeiro tem que ser o que serve. Aquele que quer ter ali a honra vai ser aquele que vai servir a todos, porque o Senhor Jesus fez isso. Ele se despojou da sua glória, foi num corpo humano ali em forma humana, pagar o preço em nosso lugar, morrer por pecados que nem dele eram, porque nós somos injustos, mas ele é justo. Então vemos aqui os chamados e a escolha de Deus. Deus tem aqueles que ele escolhe, ele tem os seus escolhidos, mas a gente não pode se garantir e falar: eu sou um escolhido, e chegar no grande dia e ter uma grande decepção. Né? Porque muitas pessoas vão ficar se valendo desse argumento: eu fui escolhido por Deus, eu sou um predestinado, e naquele dia vão ter surpresas, né? Naquele dia vai haver choro e ranger de dentes, vai haver muitas pessoas que vão ter desilusões sérias por causa disso. As escrituras sagradas nos ensinam que Deus nos chama e chama muitas pessoas, mas poucas são as escolhidas por Deus. Isso nos mostra que o convite é feito a muitos, mas poucos são aqueles que verdadeiramente o aceitam. Jesus, ele ama todas as pessoas, ele quer que todas as pessoas sirvam a ele, mas quem está com o coração aberto, quem quer
quer pagar o preço? Quem quer se abnegar? Quem quer andar a segunda milha? Quem quer carregar a cruz para servir a Jesus? Quem quer ser atribulado? Quem quer sofrer perseguições para servir a Jesus? Porque todo mundo quer servir a Jesus enquanto tá tudo bem. Enquanto Jesus está abençoando, enquanto ele faz o que eu quero, enquanto ele tá no controle ali, aparentemente, né? Porque ele tá fazendo aquilo que eu tô esperando. Mas quando vem as perseguições por causa da palavra, vem as tribulações, muitos são aqueles que fogem e vão viver as suas vidas do jeito que o mundo vive, abandonam a Jesus. Mas nós não somos chamados para fugir, para retroceder, mas somos chamados a avançar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos realmente seguir a palavra do Senhor, ter o Senhor na nossa mente, trabalhando no nosso coração, e ser aqueles trabalhadores que vão ali ser prudentes, que vão ter discernimentos, e não vão murmurar contra o seu Senhor. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!